são os versículos 4, 5 e 6. Aí agora eu vou pedir para ler numa versão tradicional, bom, atualizada ou corrigida, de preferência atualizada, tá bom? Aí os irmãos que puderem ficar de pé, em reverência, falar para o Senhor, faça isso. E eu peço para ler, por favor, pode ler. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra por maldição. Amém? Amém. Fala amém por cada leitura, né? Amém. Agora a gente vai fazer aqui uma pequena oração, pedindo ao Senhor, ó Senhor, que nos dê da tua graça. Aleluia. Neste momento em especial, Ó Deus. que é o momento da sua palavra, que o Senhor possa ministrar no nosso Em coração. nome de Jesus. Que Queremos sejamos atentos àquilo que o Senhor falar. Que tenhamos corações preparados para esta finalidade. Aleluia. Temos corações preparados como uma terra mesmo, arada, que está preparada para receber a semente, Senhor. Aleluia. Ó Senhor, e nós sabemos que não há bicho na semente da palavra. Não há semente ruim na tua palavra. Fala os nossos. Então que o Senhor faz com que ela frutifique no devido tempo, para o louvor da sua glória. Amém. No nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar então, meus irmãos, com os pés. É o último texto, então, e nós temos também como título algo sobre o amor de Deus. Diz assim: o amor divino nos cerca de subsídios para a salvação. Queria que você repetisse, por favor. O amor divino nos serve de subsídios para a salvação. Todo mundo. O amor divino nos serve de subsídios para a salvação. Amém. Então vamos lá. Chegamos então ao último texto a ser analisado no livro de Malaquias. Como nós lemos aí, são apenas 3 versículos que restaram. E esses versículos irão concluir o pensamento de Deus a respeito de tudo que foi dito ao longo do livro, sobre os procedimentos para se ter uma vida condizente com a adoração verdadeira e para onde isso leva. Qual o resultado de uma vida de adoração verdadeira? Ou seja, aqueles que se converteram, aqueles que se reconciliaram, aqueles que deram ouvidos ao que Deus estava dizendo no decorrer do livro, se constrangeram, se compungiram e pretendem fazer, se converteram a Deus, pretendem adorar a Deus da maneira como Deus estava dizendo. Como não poderia deixar de ser, mesmo nesses 3 versículos finais, encontraremos o resultado também na vida dos que não deram ouvidos a Ele. Os 2 grupos. Essa é, então, a advertência final, na qual o seu conteúdo traz essa revelação. E nele há um lembrete e uma provisão. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro ponto, meus irmãos, que eu quero observar com a igreja, está aí então nesse primeiro versículo, o 4. Eu queria que repetisse, por favor. Lembrai-vos Pode ler. da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Herodes para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Amém. Então está aí. Lembrai-vos. Essa advertência final convoca o povo para que se lembre. Lembrai-vos da lei do Senhor.
está convocando aquele povo, e é claro a nós, em extensão a nós, que se lembre da lei do Senhor. Lembrai-vos da lei de Moisés. Irmãos, lembrai-vos é uma expressão típica, sabe de qual livro? Deuteronômio. Os registros do livro do Deuteronômio ocorreram quando Moisés e todo o povo de Israel estavam às portas de Canaã. O livro do Deuteronômio é uma repetição resumida dos acontecimentos e das palavras de Deus registradas a partir da saída deles do Egito. Tanto é que é como se fosse a segunda lei, mas não que fosse uma outra, é a repetição da lei, repetição dos fatos, repetição dos acontecimentos e a repetição dos estatutos, um lembrete para que eles não se esquecessem dos feitos de Deus, das palavras de Deus e dos estatutos e juízos da lei. Moisés reúne o povo, reconta a história deles durante esse período no deserto, que foi um período de 40 anos, e o admoesta que se recorde dos atos e das palavras de Deus. Abre aí o capítulo 1 de Deuteronômio, verso 3, para você ver. Deuteronômio 3. Corrida a Bíblia, quem vai achar primeiro? Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Está vendo? No ano 40º. 40 anos haviam passado. Foi o período em que eles estiveram no deserto. Agora as portas da entrada da cidade prometida, da terra prometida de Canaã. Moisés reúne eles e fala, relembra, que eles olhem para trás e aprendam com os erros de seus pais, que eles se recordem da aliança que Deus fez com eles e dos estatutos contidos nesta aliança. E é assim que Malaquias termina sua obra profética, ratificando que o melhor a fazer é se lembrar da lei do Senhor. Amém. Irmãos, se o livro termina mandando se lembrar da lei, é porque esquecer-se dela não deve ser algo bom. E quando vamos analisar mesmo, como a gente fez, né? Desde o capítulo 1, não é que não é algo bom não, é um enorme prejuízo. Esquecer-se da lei traz um enorme prejuízo, porque as ações do povo, durante a análise do livro que nós fizemos, provocaram uma reação em Deus, uma reação negativa em Deus. E isso era o que? Foram os reflexos da falta do conhecimento da lei ou do esquecimento dela. Por isso está escrito: lembrai-vos. Eram ações que não se esperava de pessoas que carregavam o nome de Deus. Vamos lembrar algumas aqui. Nós vimos como Deus tratava o povo lá no primeiro capítulo: eu tenho amado vocês. E o povo respondeu o quê? Como? Como assim tendo amado? Desse jeito? Achando ruim? Como eles ofereciam as ofertas? Quando ofereciam? Como eles viam o amor de Deus por eles? Como entendiam a aliança com Deus? Deles com Deus? A aliança deles com a família? Nós vimos isso no decorrer do livro. Eles deturparam tudo isso. E agora estamos sabendo por quê. Por que agiram tão diferente do que Deus esperava? Porque haviam se esquecido da lei. Meus queridos, distantes da Bíblia, oferecemos a Deus qualquer coisa de qualquer jeito e ainda achamos que está muito bom. Distantes da Bíblia,
agimos como irreverentes, levianos, desrespeitosos e nem nos damos conta disso. Distante das Escrituras, chegamos a achar que o pecado não tem nada a ver. E nós estamos no tempo em que as pessoas querem que as Escrituras se adequem à modernidade, né? Estão falando aí de atualização da Bíblia. Estamos na época em que as pessoas se dizem modernas e a Bíblia é arcaica. Estamos no tempo em que elas pensam que as Escrituras servem apenas para serem colocadas no museu. Então, mais do que nunca, a palavra para hoje é lembrai-vos. Amém. Se você esqueceu, então lembra. Se você não sabe, então aprenda. E se você sabe, viva. Pois tudo que é santo, bom e espiritual passa pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Temos que nos lembrar da palavra de Deus, ou melhor, não podemos nos esquecer da palavra de Deus. Tendo sido então convocados aqui para nos lembrar da lei do Senhor no verso 4, passamos para o 5 e logo de cara temos uma informação surpreendente. A informação da chegada do profeta Elias. Todo mundo sabe que depois do encontro de Elias com Deus lá no Horebe, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, né? Ele fugindo lá, foi parar no monte Horebe, Deus falou com ele ali, todo mundo sabe desse encontro. E depois desse encontro, o que aconteceu? Daí uns dias, ele desapareceu de cena, porque nós sabemos que o Senhor o levou para o céu. Chega agora Malaquias, cerca de 475 anos depois, e profetiza o retorno de Elias. Como assim? Elias vai voltar? Os judeus até hoje imaginam que Elias ainda virá, por causa dessa palavra aqui de Malaquias. A gente sabe que isso não vai acontecer, então a gente não vai nem perder tempo aqui discutindo esse assunto agora, porque também o propósito do próprio Malaquias não era discutir sobre a pessoa de Elias. O ponto essencial que eu vi aqui e desejo levar os irmãos a ver é que enquanto no verso 4 nós temos uma chamada para que nos lembremos da lei, o verso 5 dá um passo mais. Abre o leque e diz que a lei não só está escrita, disponível para consulta, mas também será pregada por alguém que possui autoridade divina. A lei, lembra da lei, aí você vai lá na lei, você lê ela, mas está dizendo, eu enviarei o profeta Elias, então ele vai pregar. E desde então, meus irmãos, o Senhor disponibilizou os Elias na face da terra. Aleluia. Todos os arautos do Senhor que seguem aí na história, buscando sensibilizar os corações e mentes empedernidos pelo pecado e pelo inimigo das nossas almas. Estão aí os Elias de Deus. Então nós temos aqui o verso 5 confirmando o verso 4. Uma coisa confirmando a outra. A lei pregada confirmando a lei escrita. Lembrem-se da lei que eu dei a Moisés, diz o Senhor. Mas além disso, eu enviarei alguém que falará, a fim de confirmar a lei que eu entreguei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vê se vocês falam amém. Amém. Meus irmãos, por que Elias e não outro profeta? Por que não foi Samuel? Por que não foi Eliseu? Porque Elias, em sua época, serviu de catalisador moral da nação de Israel. Uma época em que o povo estava moralmente e espiritualmente morto. Não que não tivesse estado assim antes ou depois, mas a época do ministério de Elias serve de marco, porque a iniquidade do povo vinha num crescendo,
né, numa crescente, chegou ao clímax ali, na época de Elias, quando o rei era Acabe, e ele se casa com uma princesa Sidônia, chamada, todo mundo sabe, chamada Jezabel, uma princesa pagã, não israelita, a qual influenciou tão negativamente o rei, que ele ficou sem ação, enquanto ela corrompia toda a nação com seus deuses e altares em todo o país, popularizou a idolatria em Israel. Ela fez isso. Ela é tão terrível, irmãos, que a Bíblia representa ela, mesmo no Novo Testamento e até os nossos dias, como uma mulher sem escrúpulos, prostituta e perversa. Onde ela aparece no Novo Testamento, somente lá nas cartas de Apocalipse, às igrejas, é assim que ela é vista. Por isso Elias, e não Samuel, Eliseu, Natã, ou outro profeta. Nenhum outro profeta confrontou de maneira tão dramática as estruturas morais e espirituais de Israel daquele tempo como o profeta Elias. E tudo indica que o mesmo padrão de iniquidade está em atividade nos nossos dias, não é? E como disse na semana anterior, ironicamente, cresce o número de líderes espirituais, se denominando pastores, totalmente despreparados para a atual conjuntura, para esse padrão de iniquidade que estamos vendo aí. Estamos percebendo que o torpor espiritual, o espírito de Jezabel, com o codinome de anticristo, que age lá no mundo, está adentrando paulatinamente e sorrateiramente os portais das igrejas chamadas evangélicas, como uma névoa, entrando e pairando sobre as igrejas e seus líderes. Cada dia uma moda diferente surge nessas igrejas. Em seguida, essa moda é aplaudida e imitada por outras igrejas. Está havendo até uma competição de quem inventa mais modas para serem referência das outras igrejas. Deus disse que enviaria Elias. Acabamos de ler aqui. Onde estão os Elias? E eu me exponho a dizer que eles estão aí sim. Mas como esses outros líderes crescem exponencialmente, dizem serem Elias, mas não são Elias verdadeiros, porque os verdadeiros Elias estão sendo desprezados, abandonados, jogados de lado. Olha o que dizem sobre os verdadeiros Elias. Eles têm uma palavra muito dura. Eles são radicais e fundamentalistas. Não é assim que dizia sobre Elias no passado? Acabe chegou para ele: és tu, ó perturbador de Israel. Ele falou: eu? Quem perturba de Israel não sou eu não, e é você. É isso que dizem sobre os Elias verdadeiros de Deus. A pregação deles causa incômodo e eu quero me sentir bem. O mundo já tem problemas demais para que eu vá a uma igreja e saia de lá me sentindo mal, sem terem massageado o meu ego. Então eu preciso expor mais ainda uma coisa, irmãos. A Bíblia chama essas igrejas, lá em Apocalipse 2:9, sabe de quê? Sinagoga de Satanás. Precisamos entender, caros irmãos, que se Deus falou que mandaria Elias e não outro profeta, foi porque a geração a qual Elias seria enviado seria semelhante à geração da época do próprio profeta Elias.
Os que estão se passando por Elias nem profetas são, quanto menos o profeta Elias. Uma geração atual de crentes, nós vamos pegar o reflexo disso para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Uma geração atual de crentes está na dúvida se homossexualidade é pecado. Se o feminismo não sabe, é uma deturpação do comportamento feminino da qual Deus dotou a mulher. Se o aborto é ou não sinal de liberdade individual. Tem gente de igreja e está crescendo o nome de gente que não sabe disso. Tem dúvidas a respeito disso. Se a destruição dos valores morais pode conviver amistosamente com os valores espirituais. Se a Bíblia tem que acompanhar o progresso da sociedade, ou seja, o que ele quer dizer? É uma maneira de dizer que ela é dispensável. Porque quem fala isso sobre a Bíblia, vai ver lá. Quando consulta a Bíblia? Há anos que não pegam nem na Bíblia. E eu pergunto, que outro profeta teria que ser para tempos como os nossos? Como a Bíblia tem que ser dispensada ou atualizada, se os pecados da nossa geração são os mesmos daquela geração e eles só crescem. E eu nem estou dizendo da prostituição, do adultério, um alto índice de divórcio no nosso meio cristão. Nem estou falando isso. Estou falando da moda atual, dos pecados da moda atual, do mundo que estão influenciando diretamente e mudando a concepção do povo da igreja. E sabe o que esses falsos Elias estão fazendo? Nada. Em relação a isso, nada. Eles estão calados. Estão há tanto tempo desprezando a lei do Senhor que estão se esquecendo dela. Então, a nota é a mesma. Para eles e para nós, lembrai-vos da lei do Senhor. Amém. Isso tudo, irmãos, é porque estão deixando a lei do Senhor de lado. Estão tentando adequar. Quando vão à Bíblia, estão tentando adequar. Mas isso aqui não é assim. Isso aqui pode ser interpretado assim. Isso aqui, vamos dar esse jeitinho aqui. E tudo que já falamos no sermão passado acerca das características do dia do Senhor, aqui no verso 5, volta mais uma vez. Eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, o Senhor vai enviar o profeta Elias, os profetas Elias, né? Aí os verdadeiros Elias, vai enviar antes, porque o dia do Senhor virá, mas não virá sem que antes tenham avisos, sem que antes tenham chamadas para o arrependimento. E grande e terrível dia, talvez a gente não se dê conta, a minha aqui que diz assim, grande e assustador dia do Senhor. Deus então, antes que esse dia chegue, porque vai chegar e nós já falamos sobre isso, Deus vai convocar através dos Elias verdadeiros, todos para o arrependimento. Aí vem a pergunta, que falaram que esses Elias não têm amor. Isso não é amor? Chamar para o arrependimento, será que não é amor? Se eles estão falando, se eles estão insistindo que haverá um dia em que a ira santa será derramada sobre a terra, mas existe uma maneira de ficar livre dela, o que aconteceu, meus irmãos? Que o espírito de Jezabel está obtendo tanto sucesso em virar a mente dos incrédulos, ao ponto deles acharem que isso não é amor, é intolerância. Esse é o espírito de Jezabel. Mudam, viram a mesa, enquanto a gente arrepende porque o dia da ira virá, ele será derramado. Eles não creem nisso. Claro que é por causa da incredulidade. É óbvio, quando eles pensam assim, nem acreditam que esse dia chegará.
E dizer que esses Elias são intolerantes não é só uma forma de desviar o assunto do foco. E por que chegamos nesse ponto? A resposta continua a mesma. Se esqueceram da lei do Senhor. Lembrarmos da lei, então, é a única maneira de nos prepararmos para esse grande dia. Nos voltarmos para a palavra, meus irmãos. Amém? Amarmos a palavra. Vivermos na palavra. Nós vivemos numa geração analfabeta de Bíblia. Se perguntar aí aos da balada, né? Vamos fazer um teste, pergunta aos da balada aí quantas marcas de cerveja conhecem. Eles vão encher o peito para responder sem pestanejar. Se perguntarmos aos mochileiros, né? Aí é uma nova maneira de ver os que viajam, os mochileiros, quantos lugares eles conhecem, também eles vão contar com orgulho as suas aventuras, as aventuras das suas viagens. Se perguntarmos aos jovens da igreja, vamos para cá para dentro agora, se perguntarmos aos jovens, adolescentes da igreja, qual a última série da Netflix, quais os jogos do celular estão em evidência, com muita tristeza, eu digo que eu sei qual é a resposta deles. Porque eles vão até disputar entre si para ver quem responde primeiro, mas não saberão falar nada da palavra de Deus. Não sabem nem mesmo responder quantos e quais são os mandamentos. Pois aí está. Chegamos num tempo em que a palavra de Deus é desprezada e foi substituída pelo que é de nenhum préstimo. No dia do juízo, a pessoa vai dizer: que vai adiantar eu assistir 300 filmes por mês? O que isso vai valer diante de Deus? Anotem isso, segundo Oséias capítulo 4, verso 6, vão perecer no dia da ira de Deus. Vamos ler esse versículo? Oséias 4, verso 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Está vendo? Esse é o resultado. Essa será a consequência. Não querem saber da lei de Deus, mas não. Estão desaprendendo sobre a lei de Deus e aprendendo coisas contra a lei de Deus. É isso que vai acontecer. Eu não posso deixar de falar. Eu não quero que ninguém aqui pereça. Quero todo mundo aqui comigo lá no céu. Amém. Amém. É urgentemente necessário que se fale a verdade, para que as pessoas sejam chocadas com ela, fiquem chocadas com ela. Pois na maioria dos casos, o choque leva a pessoa ao arrependimento, ao caminho certo. Na maioria, nem todos, mas na maioria dos casos. Elias pode até ter um ministério radical, né? Mas graças a Deus, vamos até para o verso 6 já, ele vai obter sucesso. Aleluia. O que diz aí? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Aleluia, até tá bom. Olha, tá vendo o que ele vai fazer? Vai converter. Então não vai ser um fracasso. Amém. Aleluia. Na verdade, ele não obteria sucesso se ele viesse para cumprir um ministério e ele não fizesse. Se ele viesse para cumprir o seu ministério da maneira que Deus determinou, que Deus enviou, e ele deixasse de fazer, aí não obteria sucesso. Mas se ele fizer o que lhe foi concedido fazer, se ele se atentar para o que Deus disse que ele deveria, como ele deveria agir, o plano divino será consumado. Aí está o versículo lido, começa dizendo: ele converterá o seu coração.
Ele converterá o coração. Então o ministério dele não vai ser um fracasso total. Aleluia. Mesmo que a conversão não seja em todos os corações, mas haverá corações direcionados para o que Deus quer. Amém. E o que Deus quer? A continuação aí do versículo. Pode continuar, por favor, irmão. Para que não venha e fira a terra com maldição. Isso, ele converterá primeiro o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Deus quer o quê? Gerações reconciliadas. Conversão do coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Gerações reconciliadas. Para começar, não existe reconciliação verdadeira neste plano físico material se a reconciliação não for feita com Deus primeiro. Então eu sei que tem gente aqui na igreja, todas as igrejas têm gente que às vezes é um membro só da família, que é um crente. Não desista não. Desista não. Alguma coisa, algum dia vai acontecer de alguma maneira, Deus vai fazer alguma coisa. Vai haver uma reconciliação, não sabe, sei lá quando, Deus sabe. Você não pode ficar de fora. Você não. Porque se você estiver fora, não é ninguém que represente o lar. Não é ninguém que represente a família. E eu estou dizendo isso, sabe por quê, irmãos? Porque nós até conhecemos famílias não cristãs que são harmoniosas, talentosas e se dão bem entre si. E alguém se ilude até do nosso meio, pensando que por elas serem assim, melhores até do que muitas famílias cristãs, que são mesmo, aí não precisa se tornar crentes em Jesus. Você sabe disso. Aquela família é tão... eu tenho vergonha da minha família, nossa, cheia de problemas, cheia de briga, cheia de confusão. E tem até vergonha de dizer que sou crente. Aquela família nem crente é, mas é uma família de direita, uma família respeitável, todo mundo ali é unido. Irmão, é muito bom e tem que, todas as famílias têm que ser assim. Mas não significa que elas não precisam de Jesus, não. Está muito enganado quem achar isso. Eu vou pegar um exemplo que é quando todo dia aqui no nosso bairro, as propagandas das igrejas evangélicas. Todo dia nós temos propaganda aqui no bairro. Carro de som. Essas propagandas são limitadas. Elas escondem a real necessidade das pessoas. Aí passa um carro aqui de som. Se você tem problemas familiares, se você tem problemas financeiros, se você não tem saúde, venha para o culto de tal dia, tal hora, com o pastor fulano de tal, seus problemas serão solucionados. Jesus vai resolver os seus problemas. Meu irmão, eu não estou dizendo que isso é totalmente errado não, tá bom? Já vou falando logo. Não estou dizendo que isso é totalmente errado, mas não é por isso que as pessoas devem procurar a igreja. Não é por isso. Preste atenção. Alguém que escuta isso, que não tem problema financeiro, alguém que escuta isso, que tem uma família até melhor do que a nossa, que não tem problemas, alguém que escuta isso, que não tem problemas graves de saúde, logo ela concluirá que não precisa da igreja, que Jesus não precisa resolver os problemas dela, que ela não tem problema. Agora eu digo para você, esses não são todos os problemas do ser humano, não. Nem é o problema principal do ser humano. Você está vendo? Como eu estou falando dos Elias verdadeiros. E às vezes do sem querer não é. Quer falar a verdade, mas esconde um pouco. Não é por isso. O problema principal do homem é que ele precisa se reconciliar com Deus. Ele pode ter a melhor família, mas ele tem que se reconciliar com Deus. Amém. É verdade. Ele é pecador e está longe de Deus. Ele é bilionário, mas ele precisa de Deus. É verdade. Ele não tem problemas de saúde,
mas ele precisa de se reconciliar com Deus. E o problema dessas propagandas, o problema é que os Elias falsos falam, não levam as pessoas a acharem que elas têm um problema com Deus, e que não adianta elas resolverem esses outros, mas na verdade não está solucionando seu principal problema, que no dia do juízo vão ficar, como sempre digo, aterrorizadas, surpresas, porque elas não foram reconciliadas com Deus. Então o que eles fazem? Pelo contrário, os Elias falsos estão fazendo essas pessoas acharem que está tudo bem com Deus. Ora, se eu não tenho problema financeiro, eu não preciso de Jesus para resolver nada, eu já está tudo bem com Ele, e não é isso. Parece até que esses Elias não querem ver a salvação de ninguém. E é assim que eles estão contribuindo para a perdição dos seus ouvintes. Pode até usar isso como estratégia, como eu disse, não é totalmente errado, mas que chegue aqui e se fale da salvação em Cristo Jesus, e que não se reflete em problema financeiro, não se reflete em saúde, não se reflete no modo como se vive, se tenha ou não uma família, se reflete no corte que foi feito lá no Éden, na queda, que todo mundo está no mesmo barco furado e que precisa ser tirado de lá e se reconciliar com Deus. Amém. Amém. Aí sim, depois da reconciliação com Deus, a pessoa está em condições de reconciliar com a sua geração, porque ela está apta a ser o canal de reconciliação. É o que a Bíblia diz, 2 Coríntios, vamos aí, 2 carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, lê aí. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha aí, você foi reconciliado com Cristo? Amém. Foi reconciliado com Deus? Amém. Ele não te deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Fala isso pro seu vizinho aí. Você recebeu o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Eu recebi esse ministério. Diga Esse ministério. Glória a Deus. a reconciliação do povo de Deus começa no lar, meus irmãos, pois igreja forte é aquela que tem suas respectivas famílias fortes e unidas no mesmo Senhor. Aleluia. A conversão, aqui que o texto está dizendo, representa toda uma família unida em torno de uma só pessoa, que é Jesus. Sabe, a esposa que vem para o culto sem o esposo, ela não se sente incompleta? Quem é a esposa aí que vem sem o esposo sabe disso. Ou vice-versa. Quando o esposo vem, mas a esposa não está junto com ele, ele não se sente assim, faltando alguma coisa. Você está vendo? Ou uma mãe que se sente incompleta ao ir aos cultos e os seus filhos não estão, ou os filhos que vão, mas os pais nem sabem onde é que estão ou o que estão fazendo. Eles se sentem incompletos ao irem aos cultos sem os seus pais. E esses são alguns exemplos para que possamos, irmãos, entender e começar a exercitar o ministério da reconciliação. Lutar com as armas espirituais ao favor da reconciliação nos nossos lares, mas não é nos nossos lares apenas também. O texto está ampliando para a geração, para a sociedade. Um povo convertido que prega para a sua geração, para que essa geração se reconcilie e se converta ao Senhor, ela leva a próxima geração à conversão e à reconciliação também. Como que você acha que a geração atual chegou nesse ponto de pecado? A geração passada se esqueceu da lei e liberou essa geração das responsabilidades morais e espirituais. Não tem como ser outra coisa. Você lembra como eram os nossos pais? O que a gente faz com os nossos filhos hoje? O menino tem 6 anos, vou chamar ele para conversar. Meu filho, não faça isso.
olha, eu estou te avisando, mas se você fizer, já é problema seu. Aí é aquela coisinha lá do WhatsApp. Que isso, meus irmãos? Eu estou te avisando, estou conversando, porque não faz assim. Não é, a gente não pode liberar. Enquanto você estiver aqui, é assim, assim, assim. Você pode explicar, é por causa disso, disso e disso. Mas é assim, assim e assim. Ah não, se você fizer isso, vai ser problema, não vai ser problema só dele, vai ser problema meu também. Vai ser problema seu também. Porque a geração aí dos jovens desse mundo aí, o que está acontecendo com os pais deles? Estão perdidos, porque os filhos estão perdidos. Você está vendo? E por quê? Porque esqueceram da lei. As escolas se esqueceram da lei. De Deus, né? Estou falando da lei do Senhor. Não se fala de Deus. Não se fala de Jesus. Não se fala da criação. Fala da evolução. Não se fala da moral. Não se fala dos valores, dos bons costumes. Estou dizendo as escolas porque vai todo mundo da sociedade para lá. E é lá que os filhos estão aprendendo uns com os outros a amar o funk, a ser uma prostituta, a se vestir como uma prostituta. Como eu falei nessa série de pregações, na escola que eu cheguei para pegar minha filha, e lá um menino lá, aparentemente assim, 13 anos, falou: eu não sei se eu sou gay. Vocês lembram que eu falei isso? Eu olhei assim para ele, assim, como eu vi que ele não ia me dar uma resposta, que era um menino bem educado, aí eu falei: ué, rapaz, que história é essa? Ele ficou envergonhado. Para chamar a atenção. Fez isso para chamar a atenção. Mas o diabo não sabe que o diabo pega essa palavra. Aí vai lá, o filho quer vestir igual, a filha quer vestir igual quem está se vestindo lá. Um dia podemos falar sobre isso, né? Por que as moças da igreja estão se vestindo como prostitutas? Porque virou normal, então não acho que é. Mas, meus irmãos, olha como Deus vê, é diferente. Lembra da lei. Lembra da lei do Senhor. Aí a gente vai, opa, peraí, eu estou desviando aqui disso aqui, deixa eu voltar. Porque o negócio vai ficando tão normal, tão natural, que a gente não se dá conta que desviamos. O povo já estava assim. Eu vou oferecer, já que eu tenho que oferecer, eu vou oferecer. A pessoa falar, se eu oferecer alguma coisa, como é que eu vou dizer que não? Aí roubava o animal e oferecia, né? Nós vimos no capítulo 1. Não, esse aqui é o piorzinho que tem, vou levar esse. Esse aqui é o cego, o aleijado, o animal, vou levar esse. E Deus está falando: eu amo vocês, gente. Você ama o quê? Os ímpios aí, não vai na igreja, tem carros melhores, tem vida financeira melhor, tem isso e aquilo melhor, e eu estou aqui tentando fazer, está fazendo errado, né? Está fazendo mal feito, mas diz que pelo menos estou fazendo. E eles prosperam e eu estou aqui. Por que esse pensamento, irmão? Porque você esqueceu da lei. Voltemos à lei do Senhor. Pensemos certo. Pensemos, irmão, a Bíblia diz: vós tendes a mente de Cristo. Amém. Então quando você vai pensar, você não vai pensar igual ao mundo. Você vai pensar como Deus pensa. Quando você abrir a boca para falar, você não vai falar o mesmo que o mundo fala. Você pode até soltar num repente aí, alguma coisa, né? Você vai lá para o perdão, pedir a Deus graça, mas o que? Você sabe que está errado. E aquele que já chegou no ponto que está nem aí, continua falando e é isso mesmo.
Por quê? A cabeça já mudou. Por quê? Se esqueceu da lei do Senhor. Lembra da lei. Fala aí com o irmão. Lembra da lei. E nós vamos concluir. Porque aí é o texto que a irmã acabou de ler, o finalzinho, nós vamos concluir com esse finalzinho. Se essa conversão não acontecer, essas gerações serão feridas com maldição. Se essas conversões, se essa reconciliação entre lares e entre as gerações no mundo não acontecer, elas serão feridas com maldição. E aí eu pergunto, será que já não foram? Ou não estão sendo? Está um horror. Agora eu digo a nós que estamos aqui, permitimos aí o caminho da maldição quando jogamos a toalha. Eu não aguento mais. Às vezes o negócio está tão terrível em casa ou com a situação social, eu não aguento mais. Aí a gente joga a toalha. Aí a gente não ora mais. A gente não se importa mais. Nos cansamos de ficar lá na brecha. Mas eu não quero terminar com essa palavra de maldição, e sim com outra palavra chamada bênção. Amém. Escolhemos o caminho da bênção. A maldição não virá, ou ela será retirada, porque isso acontece. Aleluia. Isso acontece. A maldição pode até estar lá, mas tem alguma coisa que acontece que ela pode ser retirada. E nós escolhemos o caminho da bênção quando insistimos na oração. Amém. Quando continuamos na brecha, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que você não abra a boca mais para falar, ou com o filho, ou com o cônjuge, ou com os pais, ou seja, quem for, estão cansados da conversa, eles não querem ouvir, eles não querem saber. Tudo bem, você não precisa dizer mais nada, mas não desista. Não saia da brecha, não desista da oração, mesmo que eles não saibam, mesmo que você não vai falar mais nada com eles, mas fala com o Pai. Esteja lá, vigiando e orando e esperando no Senhor. O Antigo Testamento terminou com essa palavra, né? Forte, maldição, mas o Novo Testamento, uma página aí para frente, começa com... Falando com livro da genealogia de quem? Todo mundo. Livro da genealogia de Jesus. Vamos falar completo, está lá Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Aleluia. É assim que começa a nova aliança. É assim que começa a reconciliação, a chegada do abençoador, aquele que substitui a maldição pela bênção, aquele que neutraliza a maldição e transforma e nos dá graça. Aleluia! Então não saia da brecha, se lembre da lei, não deixe de ouvir os Elias verdadeiros de Deus. Veja, irmãos, então, quão grande é o amor de Deus para com o seu povo. Amém. Deus ama ou não ama o seu povo? Amém. Ele cerca você, te dá aqui os subsídios. Olha, tem a lei, tem os meus profetas, tem os homens de Deus. Vai para a lei, ouve aquele que está falando. Ele não apenas elegeu o seu povo e os chamou, mas cuida desse povo, lhes provendo todos os recursos necessários através da palavra escrita e falada, para que nós sejamos preservados na sua salvação. Amém. Aleluia. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.